Boa noite, estamos aqui mais uma vez reunidos para escutar a nossa querida Carmen Lúcia Campos, que vai trazer um tema muito interessante a todos nós. Ela vai nos trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre o mundo espiritual. Como é a vida no mundo espiritual? Então, seja muito bem-vinda, querida Carmen. Que os mentores a acompanhem, que tenham uma excelente palestra. Boa noite a todos. Obrigada, querida Miriam. É com muita alegria que a pandemia nos fez realinhar, modificar a forma das nossas palestras, né? Porque nesse período que a nossa casa não estava abrindo, muitos irmãos, muitos amigos, muitos parentes de outras cidades, de outros estados, passaram a assistir a nossa palestra. Então, não tinha como parar essa forma de palestra online. Então, a gente conseguiu fazer essa adaptação. Hoje estamos presencial e online também para estar junto aos irmãos que não moram no mesmo estado. E até para que a gente não se aglomere aqui na nossa casa. Então, com muita alegria que a gente está aqui novamente presencial. E o tema de hoje trata de a vida no mundo dos espíritos. Bom, a certeza que a gente tem, né, é que um dia nós iremos morrer, que nós vamos desencarnar. Uma certeza que a gente tem. E quando a gente desencarna, quando a gente morre, o que morre? Morre a matéria, o corpo físico. O espírito continua vivo, ele é eterno. Então, a vida continua, a vida espiritual continua. E se ela continua, em que lugar? Para onde que nós vamos? E quem que começou a falar um pouco sobre esse assunto, notícias que a gente começou a ter, que o espírito é eterno, que a vida continua na espiritualidade. Então, Jesus já trouxe a máxima: há muitas moradas na casa do meu Pai. E nos traz uma reflexão. Se existem mundos diferentes, existem mundos mais evoluídos, menos evoluídos. O mundo onde eu moro, a Terra, é menos evoluído. É um planeta de provas e expiações. Por que eu não estou no mundo mais evoluído? Como que é a vida no mundo mais evoluído? Como são os espíritos no mundo mais evoluído? Outro momento que traz a clareza que o Espírito Eterno é a ressurreição do Cristo, né? Ele ressuscitou e ao terceiro dia ele apareceu espiritualmente para os discípulos, para os apóstolos, porque ele não tinha mais o corpo físico, né? Então é mais um esclarecimento, mais uma demonstração que o Espírito continua vivo. Passado muito tempo, qual foi mais uma orientação, esclarecimento de que a vida existe no mundo espiritual? Esse nosso irmão aqui, Emmanuel, que não era espírita, não é o mesmo Emmanuel que é o mentor de Divaldo Franco, né? E lá em 1743, ele começou a ter visões do mundo espiritual. Então, ele tinha as visões dos parentes dele, dos amigos que haviam desencarnados e como que eles estavam lá, né? Nas colônias, nas cidades espirituais. Ele também pôde visualizar locais, né? Onde as crianças ficavam, onde que elas eram, as crianças que desencarnavam muito novinhas, né? Elas eram levadas para umas colônias especiais, onde as mães espirituais cuidavam desses espíritos, até eles perceberem, né? Da situação deles e que eles não precisavam ser crianças e passar essa etapa de adaptação. E aí ele começou a ver outros espíritos também, que não eram parentes, que não eram amigos, e ele
pôde perceber essa existência no mundo espiritual. E aí ele escreveu um livro em 1744. Então, desde 1700 aí também já tem notícias, né, informações sobre a vida no mundo espiritual. Aí vem a nossa doutrina, né, que veio a codificação em 1857, também já faz um tempinho, que ampliou, né? E a doutrina, ela é feita pelos espíritos. São os espíritos que construíram a nossa doutrina, né? Então, que dúvida que nós vamos ter, enquanto espíritas, que o espírito é eterno, né? Que a vida continua. Então, o espírito não morre, ele é eterno. E isso foi trazido e com muita clareza, né? Com muita condução através da comunicação, né? Dos espíritos superiores, amigos, trazendo esse esclarecimento, que é considerada a terceira revelação. Mais algum tempo se ampliou com detalhes, né? Porque essa obra Nosso Lar, que foi trazida em 1941, né? Psicografada pelo nosso médium amigo Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ela traz detalhes, as formas, como são as colônias, a vida, a estrutura, né? E aí a gente ganha essa obra, que foi também traduzida em forma de filme, né? Muitas pessoas que não são espíritas, né? Que são de outras religiões, puderam conhecer, né? Ficar sabendo, ser esclarecido da vida no mundo espiritual. Essa obra, ela traz muitas reflexões, mas algumas evidências. A bondade e misericórdia divina. Então, assim, se a gente for pensar, que Deus que é esse que nos ama e que nos deixa no inferno para a vida toda? Que não dá uma oportunidade da nossa evolução, uma nova chance, uma nova reencarnação. Então, seria um Deus bondoso e misericordioso, né? Então, as obras e o esclarecimento da doutrina nos amplia esse sentimento de Deus por nós. Trabalha muito a lei da ação e reação. Então, a gente não planta um abacaxi e colhe um morango. Então, se a gente planta o amor, a caridade, a compaixão, a amorosidade, a gente vai receber o amor, a compaixão, a amorosidade. Se a gente planta o ódio, né, a raiva, a vingança, a gente também vai colher todos esses sentimentos. Então, a cada um segundo as suas obras, já dizia Jesus. Então, conforme o que a gente realizar, a gente vai receber. E também nos atenta muito da importância da nossa consciência, aonde a nossa consciência nos leva, né? Então, como a gente já vem registrado no nosso espírito as leis morais, as leis divinas, né? Quando a gente falha, quando a gente erra, escorrega na casca de banana, fica registrado na nossa consciência. E essa consciência pode nos levar tanto a trevas, né, a escuridão, como a luz. Então, a obra Nosso Lar é a primeira dessa coletânea. Então, são 13 obras que tratam todo esse conhecimento trazido da vida espiritual e que a gente indica, né, para quem ainda não leu, que leia, porque também vai ampliar o esclarecimento sobre esse assunto. Elas também tratam sobre a reencarnação e a desencarnação, né? Sobre esse assunto tem uma obra principal, só falando sobre isso. Também trata dos planos superiores e inferiores,
e trata do processo de recuperação e de educação espiritual de espíritos desencarnados por espíritos superiores. Então, o André Luiz, quando encarnado, ele foi um médico. Ele desencarnou, mas ele não teve alguns descuidos morais, né, com o seu corpo físico, né, utilizando drogas, abusos, né, na sexualidade. Então, ele passou um período, né, na região umbralina, e depois ele foi para o nosso lar, foi preparado para que ele trouxesse esses conhecimentos. Então, ele é como um repórter nessas obras, né? Porque ele faz perguntas junto aos mentores amigos, ele é conduzido, né, nas coisas, como que acontece, é explicado, e ele vai tirando as dúvidas e ele traz nas obras como se fosse um repórter, né? Então, quando a gente morre, quando a gente desencarna, para onde que o espírito vai? Então, o espírito, para onde vai o espírito depois do desencarne? Tudo no universo é sintonia e magnetismo. Dependendo da minha sintonia, eu serei atraído para regiões felizes ou infelizes. Então, dependendo da minha vibração, dependendo da minha sintonia, dependendo do meu pensamento, eu serei atraído para lugares bons ou infelizes. Tem algumas regiões, né, que a gente pode estar sendo atraído. A gente pode estar sendo atraído para a crosta da Terra. Então, que espírito que fica na crosta da Terra? O espírito muito apegado à matéria. Então, é aquele irmão que desencarnou, não sabe que, não percebe, não entendeu. Então, ele fica na sua casa, né? Porque ele acha que não pode sair do seu lar, não pode sair de perto dos seus entes queridos, ou então ele fica querendo que a divisão dos bens seja da forma que ele deseja. Por que um vai ficar com mais, com menos? Fica aquele conflito, e ele fica aqui querendo participar dessa energia. Ou ele fica num ambiente de trabalho, às vezes, né? Ele muito apegado, ele continua indo lá no local do trabalho, querendo fazer as mesmas coisas que ele fazia quando ele estava encarnado, ou pelos bens materiais, se ele tem muitas terras, né? Muita riqueza, tá ele lá também nas terras querendo cuidar, continuar a cuidar, né? Então, ele pode ser atraído, continuar aqui na Terra, porque ele não sabe que ele desencarnou. Ele também os espíritos podem ser atraídos para as regiões umbralinas. Quem que vai para essa região? Espíritos culpados, né? E aí eles ficam um período lá até ficam purificando as suas vibrações inferiores, né? Se o espírito for com a energia mais cruel, né, mais embrutecido, né, pelas atitudes dele aqui, enquanto encarnado, aí ele vai para uma região mais trevosa ainda, que são as regiões trevosas e abismais. Então, é pior do que as regiões umbralinas aí. E também a gente pode ser atraído para as colônias, que é o nosso desejo de todo mundo, né? Nós aqui na nossa casa, a gente sempre brinca, fulano não vai para a colônia, fulano não sei o quê, né? E é o nosso desejo, ir para esses lugares, essas colônias, onde a gente é acolhido, né? A energia é suave, é amorosa. E que tipo de espírito que é atraído? São os espíritos que já vivenciam o evangelho em suas vidas, né? Enquanto encarnados, quando desencarnam, quando tem merecimento, já é socorrido e levado para as colônias. Os espíritos ficarão nas regiões de sofrimento para sempre, ficarão lá até se arrependerem verdadeiramente dos seus erros e equívocos, ou expurgar todas as vibrações nefastas que os envolvem. Então, o espírito, enquanto ele estiver sendo... quando ele se arrepende
né, com sentimentos verdadeiros, imediatamente existem as comissões de socorro, os mentores, né, que ficam em postos de atendimento nessas regiões e socorrem, acolhem e são levados para esses postos de atendimento ou para as colônias, né? Tem espírito que nem se arrepende, ele é tão trevoso, mas chega um momento que já expurgou toda a vibração dele. Então, mesmo que ele não tenha arrependimento, ele é socorrido. Às vezes, ele passa até por uma encarnação compulsiva. Nem não sabe, mas é permitido que ele seja socorrido, preparado para reencarnar. Então, tem dois tipos. Tem os que se arrependem, né? Aí eles são tratados de uma forma diferente, tem um planejamento, um período lá na colônia, até se preparar para reencarnar. E tem uns que nem chegam a tomar consciência, mas já passaram por muito sofrimento, eles também são socorridos. Os espíritos sentem frio, calor, fome, né? Já que ele não tem mais a matéria, né, física, eles podem ter esses sentimentos. Então, quando a gente desencarna, a gente não tem o corpo material, mas a gente tem o corpo perispiritual, que é chamado de perispírito, que une o espírito ao corpo. Então, esse perispírito, ele tem propriedade plástica. Pela força do meu pensamento e pela minha vibração, eu imprimo as sensações que eu penso, eu imprimo o bem-estar que eu penso, eu imprimo as dores que eu penso. Significa dizer que tudo está na mente? Sim, significa que a mente vai comandar as percepções, as sensações e as necessidades do espírito. Então, tudo está no pensamento. Então, um exemplo. Se uma pessoa morre de um acidente de carro, né? E ele perde as duas pernas, e ele fica com esse sentimento que ele não tem as pernas, que ele está sangrando, que ele está passando dores, ele vai ficar com esses sentimentos. Entendeu? Então, o corpo perispiritual vai ficar sentindo esses sentimentos. Então, é possível, sim, o espírito sentir frio, sentir fome, sentir dor, igual a gente sempre ouve, né, falar e através das comunicações que são trazidas. Vamos falar um pouco, então, sobre as colônias, né? Que é nosso desejo, né? Então, lá nas colônias não se consegue camuflar, mentir, esconder, porque tudo está no perispírito lá, né? Tudo é claro. Então, os mentores, não adianta a gente chegar e usar as máscaras igual a gente usa aqui quando a gente está encarnado, né? Se fazer de bonzinho, né? Não, lá é tudo bem definido e claro, não adianta tentar mentir. Todos trabalham lá para servir a Deus e em função do próximo. Então, tem gente que fala assim, lá quando eu morrer, já estou velho, já trabalhei demais, vou ficar lá só curtindo, né? Só deitado debaixo da árvore, descansando. Não é nada disso, né? A gente vai estar sempre trabalhando lá, aprendendo, estudando, tudo para a nossa melhora espiritual, né? Através do trabalho, a gente engrandece o espírito e em prol a servir a Deus e ao próximo, né? Porque a gente trabalha lá sempre para a ajuda conjunta de todo o grupo, de toda a comunidade da colônia. A colônia espiritual na esfera superior, sistema de governo estruturado na escala de valores hierárquicos. Então, tem um sistema de governo lá, tem uma hierarquia, só que é totalmente diferente da daqui, entendeu? Porque os governantes, eles são escolhidos conforme o seu merecimento, o seu preparo espiritual, entendeu? Não tem ninguém querendo derrubar o outro, ou faz a troca, não. Lá é totalmente
conforme a energia, o preparo espiritual do espírito. As colônias não são iguais, então há uma variedade de colônias, mas a maioria possui a mesma estrutura. Então, eles têm um sistema de defesa. Por que eles têm um sistema de defesa? Porque os espíritos trevosos podem fazer uma tentativa de ataque. Então, as colônias têm o seu sistema de defesa. Lá tem hospitais? Lá tem hospitais também, porque vários espíritos chegam em convalescência, precisam passar por um tratamento, só que o tratamento dos hospitais lá são totalmente diferentes do nosso, né? São águas fluídicas, são passes, né? Tem escola? Lá também tem escola, né? Porque, igual eu já falei, a gente precisa continuar a estudar, a se esclarecer para a nossa evolução espiritual. Tem jardins, tem praça, tem locais para reuniões e palestras. Então, na hora que vai, né, se decidir alguma coisa ou dar algum comunicado, existem também os ambientes de palestras e reuniões. Tem a governadoria e outros, né, igual a gente já falou. Então, sempre de acordo com a finalidade específica de cada local. E como que é a alimentação, né, lá no plano espiritual? O que come? Pode comer, não come? Então, quando o espírito chega, né, ele ainda tem essa sensação, né, apesar dele não ter o corpo físico mais, ele só tem o corpo espiritual, mas ele tem essa sensação, né, de fome. Então, é possível ele receber uma fruta, né, uma sopa. Só que esses alimentos que são manipulados lá na espiritualidade, eles são feitos de formas diferentes da nossa. Os fluidos de lá são diferentes do nosso, entendeu? Então, é uma fruta de forma diferenciada, com energia diferente, com a energia lá do plano espiritual. Mas os espíritos mais evoluídos, eles já não precisam mais de nenhum alimento, tá? Eles alimentam da energia do fluido cósmico universal. Ah, meu Deus do céu, o que é esse tal de fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é a matéria básica, fundamental de todo o universo, material e espiritual, a matéria elementar primitiva. Então, todos os objetos, todas as coisas, tanto materiais como espirituais, elas são constituídas de fluido cósmico universal. Fluido, o que flui? Cosmo universal, se pega no universo. É altamente influenciável pelo pensamento, podendo se modificar, assumir formas e propriedades particulares. A ação do pensamento divino sobre o fluido cósmico universal deu origem às nebulosas, aos sistemas estelares, aos planetas e astros. Então, Deus, quando foi criar os planetas, né, as nebulosas, ele utilizou o fluido cósmico universal. Então, nós que estamos aqui, que vivemos na Terra, o planeta Terra foi construído com um fluido universal específico para a Terra. E nós também fomos criados e usamos o fluido universal do planeta Terra. O planeta Marte tem outro fluido universal. O planeta Vênus tem outro fluido universal. Então, dependendo da evolução, né, dos habitantes e da estrutura do planeta, é usado um tipo de fluido universal. É nessa matéria fluídica que o Criador executa o plano existencial. Por meio dele, viajam as ondas do pensamento, do mesmo modo que as ondas sonoras se projetam na camada atmosférica. Então, só para falar um pouquinho, mas quem quiser aprofundar, no livro A Gênese, capítulo 14, parágrafo 2 e 13, também trata do fluido cósmico universal. E as apostilas do ESG também tem muito capítulo sobre esse assunto, né? E a locomoção, como que os espíritos se
transportam, né? O espírito, ele pode andar, ele pode volitar, ou ele pode usar os transportes, como o aerobus. Esse aerobus, ele apareceu no filme Nosso Lar, né? Porque o André Luiz passeou com um mentor amigo lá para conhecer a região, então ele é mais ou menos desse, né? Ele igual esse desenho aqui que apareceu na tela. E o espírito inferior, ele pode volitar? Ele pode volitar, só que o espírito inferior, ele não consegue ir a lugares muito altos e nem muito rápido. Quem consegue fazer esse transporte com rapidez e vai em vários lugares são os espíritos mais evoluídos, mais preparados. O espírito menos preparado, ele é limitado nesse transporte. E aí a gente também pensa assim, nós vamos chegar lá, nós já vamos sair volitando? Não, a gente vai começar a estudar, se preparar, ver como é que é esse movimento, né? Então, a gente vai chegar e vai começar andando lá. Depois, a gente vai aprender a volitar. Os espíritos podem transitar livremente? Só podem transitar em regiões no mesmo grau que eles habitam ou inferiores. Então, se eu estou no umbral, eu consigo transitar no umbral ou em regiões inferiores. Se eu estiver numa colônia que não é muito evoluída, porque tem vários tipos de colônia, com evoluções diferentes, eu vou poder transitar na colônia onde eu habito e em lugares menos inferiores, lugares inferiores. Então, os espíritos inferiores podem vir aqui na Terra, eles fazem isso constantemente. É aquele ditado, os espíritos nos influenciam mais do que pensas. Então, assim, é sintonia. Por isso a importância da prece, né, da meditação, da vibração, do pensamento positivo, porque é pelo pensamento, pela sintonia, pela vibração que nós vamos estar atraindo esses irmãos que às vezes sugam as nossas energias, né? Nos desequilibram emocionalmente, né? E faz com que a gente se desequilibre. Mas, graças a Deus, não são só os espíritos inferiores que vêm visitar. Os superiores também estão sempre a nos guardar, né? A nos conduzir, a nos orientar, o nosso anjo da guarda, nosso mentor amigo. Então, basta que estejamos na sintonia ideal para que eles possam estar a nos cuidar, né? E a nos orientar. E a comunicação, como que é a conversa lá na espiritualidade? Quando chega, é igual quando vai, né, a locomoção. Vai ser verbal, né? Mas com o passar do tempo, a comunicação é por telepatia. Não precisa, né, falar, utilizar verbalmente. Só pensa e já vai conversando, né? Já vai transmitindo as ideias, as informações. E a família? Porque aí a gente desencarna e fala assim, nossa, eu vou chegar lá, não vou conhecer ninguém, né? Não vou encontrar ninguém. Então, podemos encontrar espíritos que foram nossos familiares na Terra, mas iremos construir famílias espirituais. O amor se amplia. Olha que interessante. Então, assim, a gente sabe e já ouviu falar que quando a gente está próximo da morte ou quando chega lá, tem uma avó, né? Tem um tio, tem o pai, tem um irmão, uma mãe. Geralmente as mães, né, têm uma influência muito grande sobre nós. Então, elas nos recebem, né, nos acompanham, mas nem sempre estamos na mesma... Às vezes, assim, na hora de você desencarnar e ser levado para o plano espiritual, esse parente físico vai. Mas ele pode estar mais evoluído e não estar na mesma colônia que você. Então, ele vai ficar numa colônia, de vez em quando vai visitar, e lá, como o amor amplia, a gente começa a ter vínculo com todos, porque como nós somos filhos do mesmo pai,
nós somos todos irmãos. Então, lá a gente é uma família espiritual, né? Então, nós vamos conviver com outros irmãos como se fossem irmãos consanguíneos. E até melhor, porque o que vai vincular é o amor, é a vibração de amor. E a gente não vai se sentir só, né? A gente não vai se sentir desamparado. E como que são os objetos e as moradias lá, né? Então, tudo é constituído no mundo espiritual, se utiliza do fluido cósmico universal. Então, quando eu penso, eu já estou trabalhando as moléculas do fluido cósmico universal. E aquilo que eu imagino já se faz presente na minha frente. Então, lógico que também depende do preparo espiritual, né, da evolução. Então, se eu quero plasmar uma roupa, né, eu posso, através do fluido cósmico universal, pensar na roupa que eu quero, porque às vezes, assim, desencarnamos. Aí a gente vem visitar aqui a Terra, um parente, né? A gente vai usar mais ou menos a roupa que a gente gostava de usar aqui quando a gente estava encarnado. Então, a gente plasma aquela roupa que a gente gostava de usar, o jeito, o óculos, se usava bengala, se usava chapéu, né? Meu pai gostava de usar chapéu, então, provavelmente, quando a gente vai receber visita dele, ele vem de chapéu, é uma opção, né? Então, é dessa forma. Aí a gente pode plasmar uma flor, né? Plasmar uma fruta igual alimentação para aqueles irmãos que estão ainda em adaptação, né? Então, os espíritos mais evoluídos, eles fazem esse trabalho. Mas, quanto mais evoluídos, eles podem construir as casas, os prédios, né? Os ministérios, uma cidade toda. É só pensar, idealizar o formato, como que quer ser, a estrutura, e aparece a moradia. E lá no plano espiritual, a gente só trabalha, estuda, não se descansa o corpo espiritual, mas a mente. Então, a gente não tem o corpo físico, né? Não precisa descansar, mas a gente pode descansar a mente. Então, quando a gente está também um processo de pouco tempo lá, começando os trabalhos e tal, a gente fica cansado mentalmente. Então, tem atividade, sim. Né? Então, os grupos ouvem música, mas uma música suave, de harmonia para o espírito. Eles assistem peça de teatro, tem biblioteca, tem parques. Então, tem algumas atividades para que possa descansar a mente. E o sono? A gente dorme lá, não dorme? O espírito precisa dormir? Então, o espírito que também está em adaptação, ele necessita de sono, né? Tanto que, assim, às vezes acaba de desencarnar, fica 1 mês, 2 meses ainda, dormindo, se recuperando, né? Fortalecendo as energias para depois se despertar e ser esclarecido, né? Ser explicado para ele a condição dele, que ele já não está mais no corpo físico. Agora, os espíritos mais evoluídos, eles vão direto, não precisam do sono, não precisam dormir. E para uma forma de ilustração, a gente tem aí 58 colônias espirituais sobre o Brasil. A gente trouxe esse mapa de várias colônias e eu andei olhando e de Mato Grosso tem essa colônia aí, Abacateiro. De repente, a gente vai para lá, né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não tem mais como a gente dizer que a gente não tem esse conhecimento, né? Essa verdade que nos liberta, que somos espíritos imortais, que a vida continua assim, que o que morre é o corpo físico, que o nosso espírito vai estar vivo, né? Que vai depender da nossa
vibração do nosso pensamento, para onde que nós vamos, para onde a gente vai ser atraído, depende dos nossos sentimentos, das nossas vibrações. Então, a gente já conhece a verdade. E a gente tem que utilizar para que seja o mais suave e libertador. Mas o que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações e os nossos sentimentos enquanto encarnados ainda, né? Antes de desencarnar, nós já estamos fazendo esse movimento de ficar só reclamando, né? Só criticando o outro, só observando o outro, ou a gente já está atento às nossas transformações morais, né? A nossa reforma íntima, né? Parar de reparar o outro e cuidar do nosso crescimento, né? Espiritual, o nosso crescimento moral, que tudo depende só da gente, né? A gente precisa estar fazendo esse movimento. E em período de pandemia, né? Em período de transformação planetária, qual que é o nosso papel? Né? O que a gente precisa estar atento? Né? Se estamos aqui nesse momento difícil, é porque a gente planejou, a gente escolheu. Nós falamos, não, eu quero reencarnar, né? Nesse período aí que eu vou dar conta, eu vou ajudar, eu vou contribuir, e agora a gente fica reclamando, né? Que é difícil, que é sofrido. Então, os momentos são chegados, né? E a gente já tem o conhecimento, a gente já tem o esclarecimento e mãos à obra, né? Precisamos fazer sairmos desse momento pessoas novas, espíritos mais preparados, né? Deixar o homem velho para trás, o espírito velho para trás. E eu trouxe essa imagem, essa ilustração, para também reforçar e lembrar que a gente encarnado ou desencarnado, Jesus está no comando, a nos guiar, né? A nos proteger, a iluminar os nossos caminhos. Nós nunca estaremos só. Então, o desespero está difícil enquanto encarnado, lembra de Jesus, né? Lembra dos ensinamentos, lembra do Evangelho de Jesus. Quando a gente desencarnar, a gente perder esse corpo físico, a matéria, lembra de Jesus. Não se desespere, né? Porque a gente está amparado a todo momento. Ele está sempre a cuidar de todos nós no planeta Terra. Então, eu trouxe essa ilustração. E, para finalizar a nossa palestra de hoje, não deixa de ser uma homenagem ao meu pai, né, que era um poeta, que gostava de poesia e que eu consegui uma poesia dessa Evelyn Freire que fala sobre o tema que a gente trouxe na noite de hoje, e tem o título A Vida Espiritual. Então, vamos lá. Como será a vida espiritual? Será semelhante à material? Onde fica o espírito e como vive? A morte do corpo sobrevive? Sim, o espírito é imortal. Essa verdade é universal. E onde estiver o seu coração, ele ali estará, por atração. Pode permanecer ligado à matéria em vida de luta, ignorância e miséria. Pode sofrer em regiões de dor, à espera do arrependimento curador. Mas aquele que vive o amor vai para regiões de esplendor. Tudo no universo é sintonia. Entendamos essa sincronia. Para ser feliz na erraticidade, abracemos nossa religiosidade. Quanto mais leve o coração está, mais rápido e alto se pode volitar. Tudo tem causa na mente, ela é a sede do que se sente.
Se soubermos ela bem controlar, dificuldades não iremos encontrar. Não sentiremos frio, fome ou dor, ou mesmo o egoísmo destruidor. Famílias pelo amor formar-se-ão, em bela expressão da criação. Saibamos viver o evangelho, deixando para trás o homem velho. E nossa vida espiritual será a luz ao lado do amado Mestre Jesus. Então, muita gratidão a todos pela atenção. Muito gostosa essa poesia, né? E lembra muito o meu pai, que gostava de uma poesia para alegrar os momentos. Então, vamos fazer a nossa prece final, né? Fechando os nossos olhos, agradecendo pela noite de hoje, por estarmos mais uma vez reunidos em pensamento, buscando as energias benfazejas, a proteção dos mentores amigos, envolvendo a todos nós, envolvendo os nossos lares, os nossos entes queridos, trazendo energias de amor, de proteção, de amparo, para que possamos nos fortalecer espiritualmente e levar esse amor, essa paz do Cristo a todos que aproximarem de nós. Agradecemos as bênçãos, a proteção, o amparo, e que essa luz possa envolver a todos os nossos irmãos que passam por sofrimento, que passam por aflições, que eles possam sentir a presença de Deus a iluminar os seus caminhos, a luz que derrama sobre todos. Que assim seja. Graças a Deus.